Hey trader, hey pessoal, está na hora de abrir o seu manual. Eu sou o Luiz. E eu sou o Ricardo, e se seu gráfico está parecendo um prato de espaguete, tanto indicador cruzando para cima, para baixo, você não sabe se você compra, não sabe se você vende, para tudo. E hoje vamos apresentar o descruzamento do MACD, o grande queridinho de Wall Street, mas que infelizmente aproximadamente 90% dos iniciantes acabam usando de forma errada, entrando atrasado e servindo ali de peixe pequeno para os grandes players. E nós vamos te mostrar como esse indicador é uma máquina de detectar tendências. E principalmente com a nossa estratégia de descruzamento de MACD, você vai aprender a entrar no final do pullback antes que todo o resto do mundo perceba. É isso aí, bora para o vídeo. Chama a vinheta. E antes da estratégia, vamos entender então do que estamos falando. Estamos falando do MACD, que é o Moving Average Convergence Divergência. Ou seja, a dança ali das médias móveis, elas vão se aproximando e se afastando. Fica daquele, ó se eu quiser, ó se eu quiser. E ela tem três componentes principais. Imagina uma corrida. Temos a linha MACD, ela é a veloz. Ela é a diferença entre duas médias. Geralmente a média de 12 e a média de 26. E ela é o batedor, ela é o que corre na frente. A linha de sinal é a lenta. É a própria média da linha do MACD. Ela é como se fosse o seu avô numa caminhada. Ele é lento, mas ele sabe para onde está indo. Já o histograma são aquelas barrinhas. Elas medem a distância entre a linha rápida e a lenta. Se as barrinhas estão crescendo, é porque a tendência de alta está crescendo e ganhando força. Se elas estão diminuindo, já é o contrário, né? Se o MACD fosse um relacionamento, a linha de sinal seria como aquela cremosa que demora ali 3 horas para se arrumar, mas quando fica pronta você fala, nossa, ela vai arrasar e depois, ó, hoje tem. E o erro clássico é aquela, ai, cruzou para cima eu compro, cruzou para baixo eu vendo. Parabéns, você acabou de descobrir a incrível estratégia de transformar R$ 1.000 em 10 em pouco tempo. Em mercados lateralizados, o MACD ele vai cruzar mais do que lateral em dia de final. Você vai ser estopado 15 vezes seguidas. O segredo não é o que o MACD faz, mas sim onde ele faz. E é aqui que nossa estratégia profissional do descruzamento de média funciona e começa. Vamos para a parte prática. Com o gráfico aberto, vamos setar a estratégia. Então, o primeiro passo dela é a gente inserir uma média de 200, porque ela vai dizer se a gente vai comprar ou se vai olhar para a venda. Eu já, começando aqui, né, eu prefiro dizer que eu não gosto de vender. Eu prefiro só fazer operações de compra, ok? Então, botão direito, indicadores, média móvel, e vamos inserir a média de 200. Ok, é média aritmética, tá? Só para avisar. E vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Beleza, já está mais espessa. Então, o que a gente vai fazer? Se o valor do ativo estiver acima da média de 200, a gente só vai pensar em compra. Se o valor do ativo estiver abaixo, a gente só vai pensar em venda, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, média. Segundo passo, vamos inserir o famoso MACD, não é? Então, MACD, inserir. Eu já gosto de inserir também uma regra de coloração do MACD para deixar mais bonitinho, que a gente prefere, né, visualizar verde e vermelho, né? Beleza, com o MACD ativo, a gente vai olhar o histograma dele. Se ele estiver todo verdinho, com essas barrinhas aqui bonitinho, quer dizer, que indica tendência de alta, aí sim a gente já liga o nosso segundo alerta. E junto com esse segundo alerta, quando ela estiver descendo, ou seja, perdendo força, aí sim a gente liga o alerta principal, já pensando no pullback, né? E o terceiro passo é realmente o descruzamento. Então, para haver um descruzamento, precisa cruzar primeiro, né? Então, a gente vê aqui. Se a linha do nosso MACD estiver acima, né, estiver verdinha, e cruzar a nossa média móvel de 9, cruzar ela para baixo, logo vai ficar, claro, uma linha vermelha, né? E aí, o que a gente vai olhar? O descruzamento. Então, cruzou aqui de cima para baixo, e então, logo, de baixo para cima. Quando houver esse descruzamento, aí sim é o nosso sinal de entrada. Nesse caso aqui, nosso sinal de entrada seria nesse ponto aqui, que é logo no candle seguinte que descruzou. Ou durante o candle, né, que aqui o gráfico está parado, mas durante o candle, se ele descruzar, você já entra no momento que fazer esse descruzamento. Então, só para recapitular, o preço está acima da média de 200? Está, beleza, já é sinal de compra. O sinal do histograma, ele perdeu força, está retomando novamente? Beleza, segundo sinal. E o terceiro sinal, que é o principal, é o descruzamento. Então, cruzou uma vez para baixo,
cruzou para cima, aí sim é nosso sinal. Por quê? Porque ele fez o pullback, então perdeu força, né, da tendência, tá aqui recuperando um pouquinho. E aí sim, quando ele descruza, é porque ele pegou força novamente, e aí sim é hora da gente entrar. Então, com isso, stop loss lá embaixo, né, aqui embaixo. E o stop gain é 1 para 1. Se a gente viu que o stop é de 533, o nosso gain também vai ser de 533. Então, vamos olhar aqui. 533 foi mais ou menos nessa região aqui. Então, vem aqui, agora sim, e 533. Beleza, estratégia efetuada com sucesso, um gain de 533 pontos, perfeito, sem nenhum suor nem nada. Vou mostrar aqui um dia que quase deu certo. Ele não daria certo porque a média de 200 não validou, porém daria certo a operação em si. Por quê? O preço está abaixo da média, então não configuraria compra. Porém, o que aconteceu? O preço estava baixo, né? Ele estava aqui, ó, histograma bonitinho, cruzou para baixo, cruzou para cima, ou seja, sinal de compra. Um stop de 550 pontos também, né? Parecido com o outro. Então, logo um gain também de 550 pontos. E realmente bateu, não bateu no stop e foi lindo. Porém, por causa da média de 200, ele não aprovou, né, fazer essa operação. Então, realmente, às vezes acontece, a média tem esse filtro. Porém, assim, beleza. Esse aqui eu teria ganho. Nossa, se eu tivesse ignorado a média, eu teria ganho. Só que muitos outros dias a média é o que te salvaria. Então a média te salvou de, por exemplo, de 3, 4, 5 loss, mas nossa, evitou você de ganhar uma vez. Então, pô, dá dó, né, de não ganhar essa operação. Ainda mais que subiu ainda mais de 500 pontos. Porém, você tem que entender que a proteção é mais importante que o ataque. Outro dia aqui para dar de exemplo, né? Então, até próximo do Natal, dia 23, né? Vamos recapitulando, né? A média de 200 está aqui, então o preço está acima, logo a gente vai pensar em compra. O histograma aqui está para cima, então a gente já é mais aquele sinalzinho. Ele desceu, então logo a média, né? Ele ficou abaixo da média. Quando subiu novamente, ou seja, o descruzamento, que é o que a gente busca, a nossa entrada se configura aqui logo no próximo candle ou quando foi feito o descruzamento em si. Então vamos colocar aqui nossa entrada no próximo candle, que foi esse daqui. Nosso stop loss logo abaixo do pullback. E nosso gain, vamos ver de quanto seria nosso gain, 520 pontos. 520 pontos chegou a atingir aqui. Então, vamos colocar aqui. Atingiu perfeitamente, chegou até dar uma suadeira bem simples de 300 pontos. Subiu aqui, se você quisesse, já subiria seu stop. Aqui, tudo bem, você não teria ganho, mas pelo menos você se protegeu, caso você goste da operação de se proteger. Ou, por exemplo, você pode fazer um trailing stop. Para essa operação, eu prefiro fazer algo mais fechadinho mesmo. É 1 para 1, é isso aí. Ganhou, perdeu e segue o jogo. Deu certo, bonitinho, chegou até a ganhar mais. Se você tivesse entrado até com mais de um contrato, fecharia um contrato aqui ou 50% dos seus contratos aqui e deixava o gráfico levar o restante para ver o que você ganharia a mais. Então, é esse a nossa estratégia de descruzamento de médias. Esperou o cruzamento, descruzou, aí sim você entra com tudo. E a verdade é o seguinte, nenhuma estratégia é 100%. Se alguém disse isso para você, se você viu um vídeo recente de algum grande influenciador aí que se diz o sabichão, saiba que isso é um golpe. Diga, tu não é o fodão? 2 vezes 1 é 2. E a vantagem do MACD é o seu fator estatístico, o famoso edge. A verdade é que o descruzamento, em alguns momentos, vai ser como um tapa na cara, vai te atingir em cheio. E, bom, isso infelizmente faz parte. Quem nunca se frustrou achando que um cruzamento ia mudar a vida e acabou só perdendo a noite, não é verdade? O segredo do trader que vive disso não é o setup, é sim o gerenciamento de risco. Nunca arrisque mais de 1% da sua conta por trade, principalmente nesse caso de uma estratégia 1 para 1, basicamente, né? E para você entender melhor sobre gerenciamento de risco, a gente lançou um vídeo muito recente que é muito bom para você entender e conhecer melhor sobre o gerenciamento de risco. Afinal, se você opera sem gerenciamento de risco, sem segurança, você está apostando. E isso é idiotice. E se esse conteúdo valeu o seu tempo, esmaga o dedo aqui no like para aumentar o nosso alcance e transmitir conhecimento para ainda mais pessoas.
Já aproveita, se inscreva aqui no nosso canal e comenta algum outro tema que você gostaria de ver aqui com a gente, beleza? É isso aí, vamos para a próxima.